Fala pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo, galera. A gente finalizou na aula passada, nós estudamos ali a prosa, né? A gente estudou a poesia e a prosa da segunda fase do modernismo e hoje a gente entra na terceira fase, galera, certo? Então a gente tá aqui, ó, já estamos no final, já estamos matando o modernismo, matando assim, né, galera? Estamos abordando tudo, tá massa, tá funcionando. Queridões, é importante a gente destacar aí que vocês precisam entender o papel de cada geração do modernismo, né? A gente teve a primeira fase, que foi a fase heróica, a fase que lutou, que foi rebelde, que trouxe a proposta, certo? A gente teve a segunda, que foi a fase de consolidação, que conseguiu de fato usufruir daquilo, né, pelo qual a primeira geração tanto lutou. E agora a gente tem na terceira fase. O que a terceira fase vai fazer? Vamos descobrir juntos? Vamos lá? Mas a terceira fase, galera, já adiantando algumas coisas assim, digamos, ela já é uma geração que começa a retomar algumas coisas contra as quais a primeira fase lutou. Olha que engraçado. Então a terceira fase do modernismo, ela é uma fase que analisa e para assim, não, peraí, né? Eu acho que o academicismo às vezes também é importante. Eu acho que uma poesia bem trabalhada também pode ser importante. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então é importante aqui, é importante a gente já trazer então que a terceira fase do modernismo ela foi uma fase que foi conhecida também por retomar alguns aspectos os quais as outras fases do modernismo já tinham lutado contra. Estão entendendo mais ou menos? Então a literatura muitas vezes ela pode parecer contraditória, galera. Ela pode ser de fato contraditória, né? Porque quando a gente para analisar uma escola literária, a gente percebe ali, né, que a gente tem um ideal, a gente se esforça, a gente luta para alcançar aquele ideal e a gente chega lá. E quando a gente alcança aquele patamar, a gente percebe que não era bem aquilo que a gente queria, né? Que é necessário retomar alguma coisa, né? Então vamos retomar um pouquinho, a gente volta para outro ponto e assim a gente vai sempre se reinventando, galera. Sempre que chega lá, a gente quer alguma coisa diferente. A gente nunca está satisfeito, a gente está sempre em busca de novas propostas, novos ideais, em mudanças. E assim vai ser sempre a literatura, né? O ser humano ele é inconstante em tudo. Beleza, queridões? Então vamos começar aqui a nossa aula. Eu vou já começar a espelhar aqui o nosso slide. Vamos nessa, galera. Então, olha só, a gente tem aqui, certo, a prosa da terceira fase do modernismo. E vale lembrar aí, galera, como eu fiz aquele mapinha mental da aula anterior, da prosa da segunda fase do modernismo, eu vou fazer aqui também. Olha só, meus queridos. Primeiro ponto que nós temos aqui, ó. A gente vai pegar as três fases aqui e trazer uma linhazinha não muito reta, né, gente? Meu Deus do céu, que linha feia. Mas eu espero que vocês entendam aí. Galera, olha só. A primeira fase do modernismo foi aquela fase que aconteceu na Semana de Arte Moderna lá em 1922. Ela é conhecida também como fase heróica e tinha como função trazer a revolução, certo, na literatura, beleza? Revolução artística, digamos assim. Aí a gente estudou a fase de 1930, né, galera? Que foi a fase que a gente estudou e a gente verificou que é a fase de consolidação dos ideais, olha lá. Depois a gente entra aqui, né, hoje em 1945, né, galera, como sendo a fase de retorno, né, retorno de alguns aspectos, digamos assim, mas também uma proposta, né, uma nova proposta aí da literatura. Então, galera, olha lá, ó. Então ela tem a fase, é uma fase do modernismo que representa um momento, digamos assim, de maior maturidade, certo? De refinamento do movimento iniciado em 22. E é o período também que a prosa brasileira atinge sua maioridade, né? Digamos assim, sua maioridade, no sentido de observar com muita pluralidade essa temática formal, né, gente? Esse país tão diverso, esse país tão amplo, tão grande quanto o nosso, beleza, queridões? Então vou começar a passar os slides, espero que vocês estejam juntos comigo aí e vamos nessa, galera. Quando a gente sempre fala, primeiro, contexto histórico social, como é que estava o Brasil? Galera, quando a gente estudou na aula anterior lá, a gente viu, né, que o Estado Novo, né, que aconteceu aqui no Brasil, que foi a Era Vargas, ele foi de 1937, ó, galera, até 1945, ó, e nós estamos aqui nesse ponto, 1945. Então, do ponto de vista político, o que estava acontecendo aqui no Brasil? Galera, vamos aqui, ó. Em 1945, encerra-se o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas. O país vive um processo de redemocratização, com abertura política e renovação cultural. Este clima de relativa estabilidade distingue a terceira geração das duas anteriores, marcadas por turbulências intensas, galera. Então, olha só, a gente teve de fato a questão da deposição, do fato do Washington Luiz ter sido deposto, né? E depois a gente teve
a questão do Estado Novo, lá do Getúlio Vargas, né, com o fim das oligarquias e tudo mais. Né? Então a gente viveu um período tranquilo, né, do ponto de vista político, redemocratização, a gente imagina que seja uma coisa boa, afinal de contas, né? Depois, como é que estava o mundo, galera? No cenário internacional, 45 ele marcava ali, ó, o fim da Segunda Grande Guerra. Beleza, galera? Então a derrota do nazismo, em contrapartida instala-se a Guerra Fria nos Estados Unidos e União Soviética, com a ameaça constante de corrida armamentista. O mundo busca a reconstrução e os intelectuais refletem sobre a condição humana, tá bom, galera? Então o mundo ainda era de marcas de uma guerra que foi muito assombrosa. O mundo ainda carregava, as pessoas ainda carregavam uma sequela muito forte do que aconteceu lá durante a Segunda Guerra Mundial, beleza? E aí, galera, o que que acontece aqui na terceira fase do modernismo, principalmente na prosa? Galera, olha lá. A terceira geração modernista se estende de 1945 a 1980, embora alguns estudiosos situem seu fim na década de 60 e outros ainda afirmem que o modernismo persiste até os dias atuais. Galera, isso cai na prova? Não, galera, não cai na prova quando acaba a terceira fase do modernismo, por causa justamente dessa contradição, certo, gente? Então, a gente pode dizer, assim, com data oficial, né, galera, que ela de fato acaba lá na década de 1980, embora existam alguns intelectuais que dizem, né, que alguns dizem que disseram que acabou em 60 e outros dizem que ainda se arrasta até os dias atuais, mas o que importa pra gente é essa data aqui, 1980, beleza? Então a gente tem ali, ó, o traço mais marcante dessa geração é a atitude mais formal e contida dos seus escritores, em contraposição ao espírito radical, contestador e libertário que havia caracterizado a Semana de Arte Moderna de 1922. Queridões, então preste atenção aqui, ó, essa característica importante. Atitude mais formal e contida. Olha só, né? Parece que a galera está se contradizendo o tempo todo, né, gente? E não deixa de ser verdade. Por quê? Porque as fases anteriores lá do modernismo que a gente viu eram fases de reforma, eram fases de revolução, de uma nova proposta apresentada. E você agora vai querer retomar essa ideia de ser mais formal e mais contido? Que papo é esse? É, galera, tá vendo como a literatura muitas vezes é contraditória? Beleza? Então, foca aqui no slide de novo. Então, galera, olha lá. Ó. A geração de 45 não rejeita o modernismo. Ela aprofunda e refina, buscando equilíbrio entre inovação e tradição. Então, isso aqui é importante, tá? Embora a gente diga isso, né? A gente não está necessariamente rejeitando, a gente está refinando. Inclusive, atenção nessa parte, porque pode aparecer em prova, conhecendo o perfil do Sebrasp aí, tá, galera? Isso aqui pode ser cobrado em prova aí, no sentido de dizer que, de certa forma, a terceira fase do modernismo, ela rejeitou, ela lutou contra as propostas que foram apresentadas nas gerações anteriores, quando não é verdade, tá, galera? Não é assim, ela refinou, digamos assim. Tá certo, queridões? Então, dando continuidade, quais são as características desse movimento literário, dessa época aí, meus queridos? Olha só. Primeiro, a gente tem o academicismo e retorno ao passado. Gente, isso aqui era inimaginável na primeira fase do modernismo, né? Mas enfim, tem o retorno. Então a gente, falando principalmente aí da poesia, a gente tem o retorno do soneto, a gente tem versos muito bem trabalhados, palavras rebuscadas que se apresentam novamente. A gente tem o academicismo. Quando nós falamos academicismo, gente, eu falo da arte, digamos, mais do ambiente, uma arte mais formal, digamos assim, uma arte mais rebuscada, digamos assim, tá bom? Que ela se preocupa sendo pragmática no sentido de trazer aquela arte mais bem trabalhada e preocupada com esses detalhes de forma, beleza? E a arte, a gente via que os poemas lá da primeira, principalmente da primeira geração, eram poemas que não se preocupavam muito com isso, como os poemas pílulas de uma estrofe apenas, que não se preocupavam com forma, com contagem de sílabas poéticas ou muito menos com rima, que só queriam trazer um conteúdo ali e trazendo desse jeito, dessa forma, uma postura mais radical, mais rebelde, digamos assim. Então a terceira fase, ela retoma esse academicismo, ela retoma essa métrica, ela retoma essas palavras rebuscadas, beleza? Depois a gente tem aqui, ó, oposição à liberdade formal extrema, certo? Inovações linguísticas e metalinguagem. Tá, galera? Quando eu falo metalinguagem, eu falo da maneira, eu me refiro à maneira como eu estou falando.
e linguagem mais objetiva e precisa, tá bom? Isso aqui é importante também. Isso aqui, gente, principalmente quando se trata de poesia, tá? Quais foram as estéticas e influências? Gente, olha só o cara que apareceu aqui pra gente. O parnasianismo, influência do parnasianismo e do simbolismo. Retorno à métrica e à rima da poesia, como a gente, né, já falou. Experimentação artística e ficção experimental e realismo fantástico nos contos, tá, galera? Então, realismo fantástico nos contos realismo. Quando a gente pega realismo, a gente está falando de uma riqueza nas descrições, a gente está falando de muitas adjetivações, de se preocupar com aquela descrição máxima, aquela fotografia narrada, digamos assim, é uma fotografia, né, oralizada, com o máximo de detalhes, só que do ponto de vista mais fantástico, né, gente? E a gente tem também quais eram as temáticas. Galera, regionalismo, ó, regionalismo universal, temática social e humana, certo, gente? Ó, isso aqui também aparece, é importante, tá? Quando a gente fala de questões humanas, a gente está falando da subjetividade, ó. Subjetividade, beleza? E aí, quando eu entro nessa questão da subjetividade, eu estou falando também do sentimento universal, ó. O que é um sentimento universal? O que é universalismo, digamos assim? Sentimento universal, galera, são questionamentos que são universais a todos os seres humanos. Por exemplo, quando a gente fala da morte, né? Quando a gente fala dos sentimentos como amor, quando a gente fala de sentimentos como saudade, ó, galera. Então, é importante a gente destacar aí que essa galera começava a trazer mais esses questionamentos, né? Esses questionamentos dando mais atenção a coisas que não necessariamente foram abordadas durante o modernismo. A gente não teve essa subjetividade, questões universais tão abordadas no modernismo quando a gente está tendo agora. Por quê? Porque a literatura precisa, os movimentos anteriores, eles tinham necessidade de retratar o Brasil, Brasil de forma crítica. Já a terceira fase, ela começa a abrir espaço dentro dessa escola para questões, né, internas, beleza? Para questões universais. Tá bom? E quando a gente fala disso, repara aqui, meus queridos, ó, introspecção e psicologia. Isso aqui é importante também, tá? Isso aqui não tivemos nos outros movimentos não, galera, nas outras duas gerações aí pelas quais nós passamos. Vida urbana e vida rural. Isso aqui a gente até que teve lá na segunda fase do modernismo, mas eu quero que vocês vejam aí com outro olhar. Inclusive aqui, gente, a gente vai ter uma coisa chamada regionalismo, ó. Regionalismo, vão anotando aí, tá, meus queridões? Vocês podem dar pausa aí e continuar. Regionalismo universal, tá? Então, regionalismo universal, galera, é justamente esse regionalismo. A gente usa o campo, a gente usa aquele ambiente pastoril, digamos assim, certo? Para trazer questionamentos universais, né? A solidão, por exemplo, às vezes a melancolia no sertão, certo? Aquele cenário bucólico, né? Lembra até um pouco ali o parnasianismo, digamos, aquele cenário bucólico e melancólico que me faz questionar várias questões da nossa vida, várias dúvidas, beleza? Então a gente tem essas características aí, queridos, espero que esteja todo mundo entendendo a nossa aula e vamos avançando aí. Quais foram os tipos de prosa do modernismo na terceira fase aí que a gente tem? Galera, olha lá, a gente tem a prosa urbana, beleza? A gente tem a prosa regionalista e a gente tem a prosa intimista. Ó, aqui a gente teve espaço dentro do modernismo para questões subjetivas, intimistas, coisas que nós não tivemos lá nas gerações anteriores. Tá bom, queridões? Então, quando eu falo aqui, ó, retomando o primeiro tipo, prosa urbana, a gente está falando de questões de fato da cidade. Então, olha lá, cidade, espaço urbano, cotidiano, metropolitano. A gente vai falar de Lígia Fagundes Telles, principalmente, tá bom? Quando a gente entra na prosa regionalista, a gente tem o principal nome aí, galera. A gente vai falar do Guimarães Rosa, tá bom? Vai falar de campo, vida agrária, linguagem coloquial e regional, certo, queridões? E quando a gente fala de introspecção, tá certo que a Lígia Fagundes Telles também aparece, ela é fenomenal, sensacional, genial. Mas a gente tem aqui também, ó, como principal autora aí, ó, Clarice Lispector, beleza? Ela aparece aí para trazer principalmente questões mais psicológicas, questões mais subjetivas, certo? Mais introspectivas. E a Clarice Lispector abordava principalmente a questão
feminina. Ó, galera, beleza? A questão feminina mesmo, tá? O olhar feminino, o sentimento feminino das coisas. Beleza, queridões? Tá? Espero que esteja todo mundo entendendo aí. E vamos entrar então nesses 3 tipos aí da prosa modernista. Beleza? Queridões, vamos nessa. Então, primeiro, a gente entra na cidade como palco da narrativa, tá? Então, a gente tem a prosa urbana. Então, queridões, vem cá comigo. O fundo, cidade brasileira, Rio de Janeiro, por exemplo, certo? Fundo, cenário, lugar onde a prosa está acontecendo, a narração está acontecendo. Então, olha lá, a prosa tem como principal característica a ambientação dos espaços da cidade, ruas, apartamentos, salões, bares e ambientes domésticos metropolitanos. Em oposição ao campo e ao espaço agrário, a cidade moderna torna-se cenário privilegiado para a exploração das relações humanas, dos conflitos sociais e das tensões psicológicas que emergem da vida urbana contemporânea. Galera, anota isso aqui, ó. Beleza? Então, se a gente tem lá o regionalismo que fala da questão do campo, ó. Regionalismo, já pega isso aí também, tá, galera? Regionalismo aborda principalmente a questão do campo, certo? E a prosa urbana, obviamente, né, galera? Cidade. Então, olha lá, a cidade ela vai servir como palco, digamos assim, para trazer a questão, ó, gente, da exploração das relações humanas, conflitos sociais e tensões psicológicas que emergem da vida humana contemporânea. Então, por exemplo, vai falar daquele trabalhador urbano que é explorado de todas as formas, exposto a todo tipo de risco, que recebe um salário muito baixo, que enfrenta dificuldades típicas que são enfrentadas na vida urbana, em zonas periféricas, por exemplo, como a falta de uma moradia digna, a falta a um trabalho digno, certo? A questão, enfim, as questões típicas que são enfrentadas pelas pessoas periféricas que moram nas cidades, pegaram? Então, vai falar principalmente disso. Uma coisa que se a gente parar para pensar, de fato, se arrasta até os dias atuais. Pessoa que mora num lugar precário, que tem acesso a uma educação precária, que não tem saneamento básico, que tem acesso à saúde precária, transporte é difícil, o ambiente não tem segurança. Vocês estão percebendo, galera? Então a gente a gente entra nesse ponto aí. Então o modernismo da terceira fase, ele também traz um olhar às pessoas mais periféricas? Traz, com certeza, com certeza. E é justamente por isso também que alguns dizem, alguns autores dizem, que o modernismo, terceira fase, se estende até os dias de hoje. Porque embora o contexto tenha mudado com a chegada das tecnologias, a sociedade não seja mais a mesma, certo? Os novos meios de comunicação, digamos assim, a pessoa ainda enfrenta muitas dificuldades muito parecidas com a galera que enfrentou em 1980, certo? E que não mudou tanta coisa assim. Será? Fica esse questionamento. De qualquer forma, para você, lembre, para as provas, o terceira fase do modernismo acabou em 1980, tá bom, galera? É importante. E agora, gente? O que a gente vive agora? Qual poderia ser o nome da literatura que está sendo produzida nesse momento, enquanto eu estou gravando essa aula aqui no dia 17/7/2026? Galera, agora a gente tem um nome genérico. Nós chamamos de literatura contemporânea. Isso, a gente não deu nome, a gente não deu nomenclatura ainda, não foi feito esse trabalho de pegar a alta literatura, reunir e começar a estabelecer ali, né, o que de fato, quais são as características e bater o martelo dizendo qual é a nomenclatura, ainda não. Beleza, queridões? Então, vamos falar da Lígia Fagundes Telles. Olha aí, gente, a nossa queridíssima escritora imortal da nossa Academia Brasileira de Letras. Olha lá, galera, Lígia Fagundes Telles, 1923 a 2022, é uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX. Mestra do conto e do romance, sua prosa reúne universo urbano e intimismo psicológico com rara habilidade. Entre suas obras mais célebres estão Ciranda de Pedra, 1954, As Meninas, 1973 e Antes do Baile Verde, 1970. Né, gente? Quais são as características dela? Narrativa centrada em personagens femininas complexas, então aqui entra a questão do intimismo, né, gente? A questão da subjetividade feminina, ó. Subjetividade feminina, beleza? E aí, galera, a gente começa a entrar nessa questão da mente, né? E de explorar essa questão da mente, do psicológico, da psique feminina. E isso é complexo, né, gente? A psique humana, ela é complexa. A atmosfera de tensão psicológica e mistério diante dos dramas, dos desafios, das questões vivenciadas no cenário urbano.
ambientação urbana densa e detalhada e prosa lírica e introspectiva. Galera, quando eu falo de lírica, eu estou falando de questão principalmente sentimental, ó. Beleza? Questão sentimental. Introspecção, galera, eu tô falando de uma pessoa fechada, uma pessoa mais centrada no eu. Beleza? Centrada, ó. Centrada. Beleza? Calada. Beleza? Uma pessoa que fica mais convivendo com os próprios sentimentos, as próprias emoções, os próprios pensamentos ali. Beleza? Processando tudo, questionando tudo. E aí, como obra que a gente tem dali já Fagundes de Celes, a gente tem ali, olha ali, galera. Fechei os olhos. A solidão era tão física quanto o quarto, tão real quanto as paredes. Podia tocá-la com as mãos abertas. Essa solidão sem nome, esse vazio que era também uma forma de presença. Então, galera, percebam aí toda essa questão do intimismo, galera, toda essa questão da subjetividade, da questão fechada no eu. Olha lá, galera. E essa questão do intimismo, do sentimental, do emocional tá aqui, ó. A solidão era tão física quanto o quarto, tão real quanto as paredes. Podia tocá-la com as mãos abertas, essa solidão sem nome, esse vazio que era também uma forma de presença, tá? Então percebam aí, meus queridões, essa subjetividade, beleza? Esse ambiente mais intimista, prosa intimista, como eu falei para vocês, linguagem poética também e psicologia das personagens, galera. Mas presta atenção, eu tô falando aqui, ó, nessa parte que eu tô falando da linguagem, não tô falando de forma poética, não tô falando de escrever poesia. Lembre aí que poesia, ó, galera, poesia é diferente de prosa. Tá bom, queridões? Isso é importante, tá? Eu tô falando da linguagem poética. Olha lá, o solidão era tão física quanto o quarto. Como assim? Isso é poesia, galera. Isso é uma linguagem poética. A melhor forma de falar de questões emocionais, existenciais, é por meio da linguagem poética. Certo, galera? Beleza? Continuando aí, meus queridões. Então, depois a gente tem ali, dentro dessa questão, o sertão, né, gente? A prosa regionalista entra também na questão do da nossa obra, certo? Que já é um outro olhar, né, gente? Digamos assim, já é uma outra perspectiva. Se a gente teve a questão urbana, a gente entra aqui também na questão do sertão como universo literário, tá bom? Então olha lá, ó. A prosa regionalista da terceira geração modernista transcende o mero registro documental da vida interiorana. Ao incorporar aspecto do campo, da vida agrária e da fala coloquial e regionalista, os autores dessa vertente constroem o regionalismo de dimensão universal, onde o sertão deixa de ser apenas um cenário geográfico para tornar-se uma metáfora da existência humana, tá, gente? Então, o regionalismo universal é justamente isso daí, tá bom? É quando o ambiente ele deixa de ser um cenário bonitinho, um rio e tal, não. A pessoa para, olha, contempla aquilo ali e ao mesmo tempo começa a trazer à sua mente uma série de questionamentos universais do ser humano. Como aquele slide que a gente acabou de ver, da morte, da solidão, do amor, enfim, das questões universais mesmo, que todo ser humano carrega em si, certo? E dentro dessa questão da prosa regionalista não tem nome melhor do que o nosso querido, nosso gigante Guimarães Rosa. Tá bom, galera? Guimarães Rosa, gente, teve a obra que a gente conhece, Grandes Sertões Veredas, que é considerado um dos maiores romances de língua portuguesa, para vocês terem uma ideia. Tá bom, galera? Então se liga aí, ó. João Guimarães Rosa, 1908 a 1967, revolucionou a literatura brasileira com uma linguagem absolutamente original, fundindo vocabulário sertanejo com neologismo, arcaísmos e influências de múltiplos idiomas. Sua obra-prima, Grande Sertão Veredas, é considerado um dos maiores romances da língua portuguesa. Galera, quando eu falo de neologismo e arcaísmo, presta atenção aqui. Neologismo é quando eu crio, ó, criação de palavras, ó, criação de termos. Olha lá, galera. A partir de palavras existentes. Palavras que já existem. Beleza? Então, quando eu pego aquela palavra nova e a partir dela, para dar um sentido, aquela palavra, aliás, já existente, e a partir dela, para dar um novo sentido, eu trago uma outra palavra baseada nela. Por exemplo, aquela pessoa tinha um corpo
ensalsichado. Estão percebendo mais ou menos? Isso é um neologismo, galera. Quando eu pego palavras anteriores, já existentes, e crio a partir delas uma outra palavra para trazer um novo sentido, tá bom? Então o Guimarães Rosa ele traz muito disso. Inclusive, isso é até motivo de algumas pessoas também não entendem, né, galera, o que ele quis dizer. Então pesquisa no Google, porque como ele tem muito neologismo, não tá lá no dicionário, você precisa entender a palavra anterior para poder compreender a nova, digamos assim, tá? E a gente tem também arcaísmo no sentido de palavras antigas, ó, palavras arcaicas, palavras mais antigas ali, tá bom, galera? Então ele usava esses termos aí também. Ah, a obra é repleta disso? Não necessariamente. Olha lá, galera. Neologismos e criações vocabulares originais, fusão do regional com o universal, isso aqui a gente chamou de regionalismo universal, narrativa mítica e filosófica. Se você tem essa questão, né, gente, universal, a filosofia também está contida nesse meio. Falar de morte, falar de vida, falar de solidão, de felicidade, de questionamentos universais, você também entra nessa questão da filosofia, tá? Quando a gente fala de mítica, a gente fala de mistérios, ó, coisas não explicadas assim. E ele gostava muito disso, de falar da noite com seus sortilégios, né, com seus mistérios e as suas questões. E a gente tem também ali, ó, a linguagem oral transporta para a escrita literária e a metalinguagem e experimentação formal. Galera, quando eu falo de linguagem oral transposta para a linguagem literária, eu estou falando que ele de fato copia, transcreve a linguagem, né, oralizada para o texto escrito, né? E isso às vezes é um desafio, mas ele coloca exatamente a forma como as personagens falavam ali na obra dele. Beleza, queridões? Espero que vocês estejam entendendo, espero que esteja fácil aí, esteja tranquilo. E quando a gente fala de Grande Sertão Veredas, quais são as características dele aí? Gente, dessa obra, regionalismo universal, como a gente falou, inovação linguística por meio de neologismo, a gente acabou de falar disso aqui também, realismo fantástico, olha lá, a presença do diabo no cotidiano sertanejo insere elementos sobrenatural na realidade, isso aqui acontece, leiam a obra também, tá, galera? E metalinguagem, que reflete sobre a natureza da própria linguagem e da realidade. Gente, quando a gente tem isso aqui, ó, meta, a gente está falando da própria pessoa em si, né, gente? Metalinguagem, certo? Vocês que já estudaram também aí funções da linguagem, que é uma matéria que cobra muito no Enem, devem entender bem do que eu estou falando, beleza, queridões? Vamos passar, vamos avançar? Como a gente já tinha abordado no slide anterior, a gente acabou entrando muito bem aí nas características do Graciliano, ou do Guimarães Rosa, beleza? Depois a gente entra aqui na prosa intimista, e não tem como falar sem mergulho no interior, na questão intimista, meus queridões, sem falar da Clarice Lispector, tá bom? Mas antes de falar da Clarice, anota isso aqui, galera, vamos lá, ó. O que é uma prosa intimista? Lê aí, ó. A prosa intimista é a vertente mais subjetiva e psicológica da terceira geração modernista, determinada pela exploração de temas profundamente humanos, identidade, solidão, desejo, angústia existencial. Essa prosa recusa a narrativa linear e objetiva em favor de um fluxo de consciência que reproduz os meandros da mente das personagens. É uma prosa que se interroga a si mesma, tá, galera? E dentro desse mundo a gente tem Clarice Lispector, que não poderia ser melhor para poder explicar isso aí. Tá bom, galera? Vamos nessa aqui, meus queridões. Então, olha aí, ó. Foi uma autora, tá, gente? Também da Academia Brasileira de Letras, genial também. Ela é ucraniana, tá, galera? Ela chegou aqui no Brasil ainda criança e ela tem algumas obras muito importantes aí. Vamos nessa. Clarice Lispector é uma das vozes mais singulares da literatura brasileira e universal. Com uma prosa que rompe convenções narrativas, ela constrói textos de intensa densidade filosófica e emocional. Obras como A Paixão segundo GH, de 1964, A Hora da Estrela, essa obra que cai muito, tá, galera? Muita gente já leu. E Laços de Família, 1960, define seu estilo inconfundível. Fluxo de consciência e monólogo anterior. Gente, fluxo de consciência é aquela questão, né? Ela está sempre ali ligada nas suas questões. Monólogo é quando ela fala de si mesma, digamos. Epifania como recurso narrativo central. Linguagem que desafia a lógica convencional. Personagens femininas em crise existencial e questionamento da identidade e da linguagem. Tá bom, galera? Então aí a gente tem a Clarice Lispector, que tem muito mais esse olhar, o que? Intimista, tá, galera? Quando falo de questões mais subjetivas, subjetividade, mais a questão psicológica feminina, tá bom?
Tá tranquilo, galera? Todo mundo entendendo aí? Vamos nessa. Depois a gente tem aqui a Hora da Estrela, né, gente? Metalinguagem também, prosa intimista também, inovação linguística. E aí, galera, olha só, a gente tem aqui, ó. Quanto ao futuro, vamos aqui. Quanto ao futuro, este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta. Escrever é uma pedra lançada no poço fundo. E nunca se ouve o baque, mas a pedra existe. Eu existo. Beleza? Então vocês percebam aí que a forma como a Clarice Lispector escrevia, ela era praticamente como se fosse um monólogo, né? A pessoa falando sobre ela mesmo. Beleza? E aí, avançando aí, galera. Vamos lá, depois a gente tem a poesia, mas de forma muito mais rápida, tá, galera? Porque o objetivo da aula é mesmo focar na nossa prosa mesmo. Mas como a gente viu ali, ó, olha lá. Os neoparnasianos, ainda que a prosa tenha predominado na terceira geração modernista, a poesia ressurge com vigor renovado. Os poetas da geração de 45 ficaram conhecidos como neoparnasianos, que por recuperarem valores estéticos do parnasianismo. A preocupação com a beleza formal, a metrificação rigorosa, a versificação cuidadosa e o culto à perfeição técnica. Certo? Então, olha lá, a gente tem o parnasianismo, foi aquele movimento literário, vale lembrar, contra o qual a primeira geração tanto lutou ali, certo, gente? Do modernismo. Preocupação com a estética, isso é bem parnasiano. Metrificação e versificação, busca da perfeição e culto à forma. Isso aí tudo é característica, tá, galera? Dessa geração aí, beleza? Por isso, não por acaso, eles foram chamados de neoparnasianos, tá? Então, só para sintetizar aí a nossa aula de hoje, galera, a gente tem três olhares ali fundamentais para nossa aula de hoje. A gente tem a Lígia Fagundes Telles, que apresenta a prosa urbana e intimista. A gente tem Grande Sertão Veredas e Guimarães Rosa, principalmente com prosa regionalista. E a gente tem a Clarice Lispector, principalmente com prosa intimista, certo? Focada no si, em si, beleza? Tranquilo, meus queridos? Eu espero que vocês estejam entendendo qualquer coisa. Podem voltar lá, entender um pouco mais de cada um desses autores para poder aprofundar mais nesse estudo. E o que é que fica de legado, gente, de consideração final? Queridões, ó, peguem isso aí. Prosa urbana e questões sociais, cidade, conflito social, tensão, questão psicológica, certo? Prosa regionalista, sertão universal, linguagem inventiva com Guimarães Rosa e prosa intimista, principalmente com Clarice Lispector. Não que a Lígia Fagundes Telles não entre. Ela entra, ela é genial também, mas dentro disso, na questão de prova, a Clarice Lispector domina aí. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí a nossa aula. Galera, estudem, podem voltar, revisar, vejam a primeira geração, segunda geração, terceira geração, prosa, poesia e vão estudando sempre aí para tirar boas notas. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de vocês, galera, e até mais. Forte abraço.